E hoje tem Esporte Clube do Recife. Na verdade, já teve esporte hoje, né? O esporte jogou pela Mad Cup hoje e se classificou. Irmão, que campanha irretocável do esporte na Mad Cup, tá? O esporte conseguiu chegar à semifinal. E antes que vocês perguntem, infelizmente o esporte não vai jogar contra o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid pipocou. Sabia que ia jogar contra o Sport, acabou perdendo para o Atlético Nacional da Colômbia. Então a semifinal está definida, tá? Sport e Atlético Nacional da Colômbia amanhã, dia 25, tá? Às 7 horas da manhã. Inclusive vai ser muito cedo. Quem tiver como assistir, assista, porque o Sport está jogando muita bola na Mad Cup, tá? Será às 7 horas da manhã, horário Brasil, né? E horário da Espanha aos meio-dia, beleza? Espero que o Sport passe, vem fazendo uma campanha sensacional, tá? O Sport conseguiu vencer por 1-0 com esse gol do Mikael, inclusive um gol muito bem construído, né? Uma bola atravessada na área, depois volta como um chuveirinho ali e o Mikael consegue fazer o gol para a equipe rubro-negra, tá? Parabéns aí aos meninos da base que vêm fazendo um trabalho sensacional. Inclusive, eu trouxe até aqui para vocês a lista, né, de artilheiros, né, do esporte na Mad Cup, tá? E eu coloquei aqui 23-0 porque o Sport até agora não tomou gols, nenhum gol, na verdade, na Mad Cup, tá? E jogou com equipes qualificadas, né? Mas até agora não tomou gols, tá? Então o Sport tem 23 gols na competição, dentre eles 6 gols do Nathan, bom atacante do Sport, 4 gols do Mikael, um bom atacante do Sport, 3 gols do Wagner, Enzo Wagner, inclusive filho do Wagner Love, né? 3 gols do Cordeiro, 2 gols do Fernandinho, excelente meia o Fernandinho. 2 gols de Caian, tá? Um gol de Luciano Henrique, bom meia também, o camisa 10 do Sport. Um gol do Cowboy, Matheus Cowboy, e um gol do Jefinho, tá? Então, somando ali 23 gols a 0, tá? Então, em 6 partidas que o Sport fez, fizeram 23 gols, tá? Deixa eu até fazer um cálculo aqui. Foram 23 gols em 6 partidas e o Sport tem uma média ali de quase 4 gols por partida, irmão. É gol demais. Inclusive, não tomou nenhum, tá? Me assusta a campanha positivamente que o Sport vem fazendo na Mad Cup, tá? E isso aqui é muito bom, gente. Para quem tá perguntando, sim, o Sport virou o celeiro internacional de jogadores, tá? O Sport vem conseguindo mostrar suas joias para todo mundo. Essa internacionalização da marca que o Sport vem fazendo é muito positiva. Tanto que vendemos o Pedro Lima aí por valores recordes no Nordeste e vamos fazer mais vendas no futuro. Essa internacionalização que o Sport vem fazendo, né, mostrando seus jogadores para outros clubes, olheiros e tudo mais, expondo, né, os seus talentos, é um trabalho a longo prazo, tá? Mas que pode dar retorno num curto e no médio prazo sem problema nenhum, tá? Tanto que o Pedro Lima foi um trabalho de longo prazo, mas que veio num momento ideal, né, a venda do Pedro Lima, tá? Muito legal esse trabalho que o Sport vem fazendo. Os jogadores estão de parabéns. Mikael fazendo muito gol, Nathan fazendo muito gol, o Enzo Wagner fazendo muito gol. O Sport tá muito bem na Mad Cup, tá? Então, meus parabéns aí aos garotos da base, beleza? Régua passada nisso, hoje tem Sport Novo Horizontino, tá? O jogo vai ser às 7 horas da noite. E temos uma parcial de público ali de aproximadamente 8.300 pessoas, né? Foi a última parcial aproximada ali que o Sport divulgou. Só que essa parcial foi ontem. O horário do jogo, por ser numa segunda-feira, não ajuda muito, tá? Porque o horário 7 horas, muita gente sai do serviço às 6, às 6h30. E pela Arena Pernambuco ser muito mais longe de chegar do que uma Ilha do Retiro, por exemplo, é muito mais complicado de chegar às 7 horas. Se esse jogo fosse às 7 horas hoje,
numa segunda-feira, na Ilha do Retiro, tá? Tinha uma parcial ali de no mínimo 15 mil pessoas, tá? Porque muita gente trabalha ali no centro, ali perto de Olinda, Boa Viagem. Então, para chegar na Ilha do Retiro é muito mais fácil do que chegar numa Arena Pernambuco, por exemplo, tá? Então, a arena é um pouco mais distante, então deu uma parcial ali de 8.288 pessoas, né, aproximadamente. Não saiu a parcial de hoje ainda, eu já gravo, já é na segunda-feira, então, na verdade, é 10 horas, né, da segunda-feira, então eu vou chutar que vai dar umas 10 a 12 mil pessoas, tá? Infelizmente, não acho que passa muito disso. Inclusive, se chegar a 12 mil pessoas, já vai ser um bom público para uma segunda-feira, tá? Início de semana aí da rapaziada, beleza? Inclusive, eu quero passar até uma notícia aqui. Eu coloquei na arte aí do vídeo que o Cariús está voltando, tá? E a gente vai falar um pouco sobre o Cariús. E ele realmente está voltando, tá? A punição do Cariús chega no fim. Ou seja, final de julho, o Cariús já está apto para voltar, Live. No finalzinho de julho, está apto para voltar. O Sport ele faz certo em não julgar o atleta, até porque quem tem uma autoridade para fazer isso, que é o STJD, já foi julgado, já foi dado a pena, o Cariús já cumpriu a pena e é um excelente reforço para o Sport, tá? O Sport tem que se atentar no jogador e na pessoa do Igor Cariús, que é um cara muito bom de grupo, é um cara extremamente profissional e se errou ou não, ele já pagou pelo seu erro, tá? Inclusive, excelente contratação do Sport, tá? O Igor Cariús não joga há um ano, mas tem um bom físico, um físico invejável pelos jogadores, né? Lá ele, mas é a verdade. Então, o Igor Cariús nunca teve problema com peso, de estar muito fora de forma, não. O Igor Cariús, ele tá sem ritmo de jogo, é verdade, mas não joga há um ano, gente. Mas, em compensação, treina todos os dias na Ilha do Retiro, já conhece o Mariano Sosso. O Mariano Sosso já conhece o trabalho do Igor Cariús, então vai ser uma excelente contratação para o Sport, tá? Dito isso, na lateral esquerda vamos ter Filipinho, Igor Cariús e Dalbert, os três disputando pela titularidade. Porque o Dalbert é melhor do que o Filipinho defensivamente, mas ofensivamente o Filipinho é melhor. O Igor Cariús já é mais balanceado, então ele é muito bom na defesa, ele também agrega muito bem no ataque, então vai ser uma disputa muito boa para o Sport, para os torcedores e também para o Mariano Sosso na lateral esquerda, tá? Dito isso, o Sport tem que contratar, gente. O Goiás está se movimentando no mercado, já trouxe o centroavante Edu, tá negociando com o Chico, tá negociando com outras peças. O Santos já está se movimentando também no mercado, o Avaí está se movimentando. O Sport ele não pode deixar para pegar aquele fim de festa ali, né? Quando todo mundo passa, pega as melhores coisas e o Sport fica com as sobras. Não pode ser desse jeito, tá? Se o Sport quer subir, se o Sport quer ser campeão, quer realmente esse acesso, precisa se movimentar. E precisa se movimentar muito bem. O Sport hoje está carente de algumas funções no elenco, laterais, volantes, tá? Atacantes, quem a gente pode até colocar ali no bololô um zagueiro. Então o Sport precisa se movimentar, vendeu o Pedro Lima, mas precisa repor ali na lateral direita a altura ou até melhor do que o Pedro Lima, tá? Precisa pelo menos de mais um atacante que consiga fazer as beiradas e também jogar de centroavante, como era o caso do Fabrício Daniel no ano passado. Precisamos de mais volantes de qualidade, pelo menos um ou dois volantes de qualidade ali que consigam ter uma boa saída de bola, consigam marcar muito bem, porque o Sport hoje é muito deficitário nessas posições, tá? Dito isso, gente, o Sport, o Igor Cariús, perdão, ele deve voltar no final de julho, ou seja, no jogo ali entre o jogo da Chapecoense e o jogo da Ponte Preta, tá? Então, final de julho ali, o Sport joga dia 23 contra a Chapecoense, ainda tá para confirmar, e 26 também a confirmar contra a Ponte Preta, tá? Um jogo antes do último jogo do primeiro turno, ficou claro? Então, o último jogo, né, do primeiro turno é contra o Santos na Vila Belmiro, no dia 2/8, tá?
Então o Igor Cariús deve estar à disposição antes desse jogo, tá? Um jogo antes desse jogo aí, beleza? E o Sport precisa contratar mais peças para ontem. Beleza? Régua passada, Igor Cariús voltando, excelente reforço para a equipe do Sport. E quem deu essa data de retorno foi o Felipe Luna, tá? É bom dar créditos ao Felipe Luna. O NE45 só traz que é no final de julho, mas não dá uma data concreta, beleza? Créditos aí ao Felipe Luna. Abraço, Luna. Provável escalação para o jogo de hoje. Kaique França no gol. Alisson Cassiano e Chico na defesa. Rosales e Riquelme para fechar ali a defesa do Sport, tá? Lembrando, a defesa do Sport hoje, no modo geral, ela é toda reserva. Riquelme é a terceira opção, né? Porque hoje a nossa realidade é Filipinho titular, Dalbert como reserva, uma posição bem disputada lateral esquerda entre eles dois, e Riquelme seria a terceira opção, tá? Um garoto da base do Vasco, é uma aposta e tudo mais, não vem mostrando bom futebol. Na lateral direita, o nosso titular era o Pedro Lima, que foi vendido. E hoje entra Rosales, que vem jogando bem, vem suprindo essa carência do Sport na lateral direita, beleza? Já na zaga, Chico é o reserva imediato de Castan, que não joga hoje porque está suspenso. No último jogo tomou o cartão amarelo, tá? E no outro lado, o Alisson Cassiano, que é o reserva imediato de Thierry. E aí eu vou ser mais incisivo. Precisamos contratar alguém para ser reserva titular de Thierry. Ou achar na base, como o Matheus Baraca, como o Nasson, porque o Alisson Cassiano não mostrou para o que veio ainda. Só fez um jogo bom desde que chegou ao Sport, que foi aquele jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil do ano passado. Até desde lá não fez um jogo sequer, assim, dizer, pô, o Alisson Cassiano foi bem nesse jogo, sempre errando na marcação, sempre errando na saída de bola. Então a gente precisa repor essa vaga do Thierry, né, enquanto o Thierry estiver fora, ou até mesmo para ser um reserva imediato do Thierry, e precisamos dispensar o Alisson Cassiano para ontem. E essa é a minha visão, tá? Nada contra a pessoa do Alisson Cassiano, mas contra o jogador que é muito abaixo da média, beleza? Já o meio de campo, Felipe, Tite Ortiz e Fabrício Domingues. E aqui também o Tite Ortiz, reserva imediato do Alan Ruiz, né? Que o Alan Ruiz não joga mais pelo Sport, foi negociado, está indo para um clube chamado Estrela Amadora em Portugal, deve estar fechando com esse clube por lá, clube que lutou para não cair na temporada passada, e o nome do clube é bem estranho, né? Estrela Amadora. Enfim, o Alan Ruiz não joga mais pelo Sport, tá? E até então o Tite Ortiz é titular do Sport por conta da saída do Alan Ruiz, tá? Já na frente temos Pablo Diego, Gustavo Coutinho e Lucas Lima. Gente, lembrando, essa escalação foi o GE que colocou, tá? Eu não acredito que o Pablo Diego vai ser titular nesse time de hoje do Sport, porque ainda temos Pedro Vilhena e também temos o retorno do Zé Roberto e do Barleta, que estava, o Zé Roberto estava suspenso junto com o Fabrício Domingues, não jogaram o jogo passado contra o Ceará, e o Barleta estava lesionado e foi relacionado para o jogo de hoje, tá? Então, se eu fosse Mariano Sosso, eu colocaria o Tite Ortiz na esquerda, o Barleta na direita e o Lucas Lima no meio. Ou se o Barleta não está 100% ainda, precisa fazer uma transição melhor e ser colocado aos poucos ali no time, eu colocaria o Lucas Lima na direita, o Tite Ortiz no meio mesmo, e só mudaria o Pablo Diego pelo Vilhena, tá? E aí colocaria o Pablo Diego ali num possível segundo tempo, o Zé Roberto, o Barleta. O Sport começa a ter um pouco mais de opções ali na área ali reservada, né, para os reservas. E tem, querendo ou não, Pedro Martins, que pode entrar ali na meiuca também e ajudar. Um Fábio Matheus, que tem que abrir os olhos, mas que é um bom jogador. Não vem fazendo um grande ano, é verdade, mas é um jogador que tem qualidade. Se abrir o olho, tem vaga no time titular, no lugar de Felipe, por exemplo. Não vem mostrando isso, é verdade, mas tem talento para isso, tá? Inclusive, os desfalques do jogo de hoje: Luciano Castan, que está suspenso, né? Volta no próximo jogo contra o Botafogo de São Paulo. Rafael Thierry, Filipinho, Dalbert e Romarinho estão no departamento médico do Sport, tá? Filipinho está em transição, gente.
provavelmente vai voltar no próximo jogo. Queria muito que voltasse nesse jogo para assumir essa vaga do Riquelme, mas não, deve voltar no próximo jogo, tá? O técnico Mariano Sosso, Gustavo Coutinho está pendurado, caso leve um cartão amarelo hoje, não joga contra o Botafogo de São Paulo, que vem fazendo uma excelente recuperação o Botafogo de São Paulo, tá? Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, vem muito bem o Botafogo de São Paulo. O Novo Horizontino, né, que é o técnico do Eduardo Batista lá, no gol, Jordi, bom goleiro para a Série B. Rafael Donato e Luizão, bons zagueiros para a Série B. E o Renato, né? O Novo Horizontino vem ali num 3-4-3, tá? Com 3 zagueiros, 4 meio de campos e 3 atacantes. O Renato eu não acompanho muito, mas ok. Giovani no meio, Rodrigo Soares, Marlon e Heverson na meiuca do Novo Horizontino, Fabrício Daniel, Neto Pessoa e Paulo Vitor no ataque, né? Fabrício Daniel, que é ex-Sport, tá? Luca é desfalque para o jogo de hoje, não joga hoje o Luca, tá? Inclusive o Luca faz todo jogo que joga contra o Sport, faz gol. Enfim, é um karma danado. Não joga hoje Luca e o William Faria. O William Faria é ex-Sport e não jogam hoje, estão suspensos. E Vitinho, Raul Prata, Vagninho e César Martins estão lesionados, também não jogam no jogo de hoje, tá? Já Paulo Vitor, Eduardo, Danilo Barcelos e Fabrício Daniel estão pendurados, né? Danilo Barcelos também é ex-Sport. O Novo Horizontino tem bastante ex-esportes ali, tá? Então é isso, cara. É torcer pro jogo de hoje. Eu, se fosse chutar um placar ali, chutaria num placar 2-1, 1-0, um jogo com mais emoções ali, um 3-2. O Novo Horizontino vem fazendo bons jogos, principalmente fora de casa, tá? Então é aguardar. Espero que realmente o Sport consiga fazer um jogo competitivo, que vença o jogo de hoje. E se caso vencer, o Sport dorme na liderança até amanhã, pelo menos, né? Porque amanhã o Santos joga, o América joga junto com o Avaí, o Goiás já jogou, que perdeu, foi um excelente resultado, na minha opinião. Para ser melhor ainda, precisava ser um empate ali contra o Vila, né? O Vila acabou ganhando, tomando uma posição do Sport. O Sport está fora do G4, né? Então, caso vença, o Sport dorme na liderança hoje para amanhã, tá? Amanhã tem jogos importantes como América Avaí, tem Santos e Mirassol, enfim, muito jogo legal. Espero que o Sport ganhe hoje, tá? Um palpite hoje, se eu fosse arriscar, era 1-0 ou 2-1, beleza? E se você ficou até aqui, cara, se inscreva no canal, é muito importante para a gente trazer vídeos como esse. E mostra pro YouTube, né, que esse conteúdo é relevante. Vamos mostrar pro YouTube aí que o esporte aí e o futebol brasileiro é importante sim, beleza? Tamo junto, rapaziada, valeu. Hoje tem live, né, pré-jogo eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar no trabalho, mas a live pós-jogo eu vou fazer sim lá no canal do Luiz Heitor, beleza? Eu vou estar por lá. Valeu, fui, rapaziada, abraço, boa segunda-feira a todos, até mais tarde, valeu!